Éfeso. Esse tempo, né, as particularidades desse tempo existem até hoje? Não. É algo que passou, que ficou lá atrás, porque esse tempo é o tempo dos apóstolos. Os ensinos, né, os ensinos que nós vamos encontrar aqui nessa carta, lógico que é para nós, dura até hoje, tá? Dura até hoje, lógico, a palavra de Deus, ela, principalmente que é para as igrejas, que nós fazemos parte desse contexto. Então, serve para nós? Com certeza. Não estou dizendo que não serve. Mas esse tempo, ele passou. Ele acabou lá em vai viajando aqui. Acabou em 167, o ano 167. Foi terminado esse período de Éfeso. Durou até aí. Então, nós encontramos aqui, inclusive, a linguagem sobre apóstolos. Deixa eu pegar meu óculos aqui, peraí. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Versículo 2. Versículo 2, no final do versículo, nos fala... Quer ler o versículo 2 para nós, irmão, por favor? Vou tomar uma aguinha aqui. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Então, eram os apóstolos, é no tempo dos apóstolos. E isso para nós, inclusive, para os dias de hoje, é uma exortação muito grande. Viu, meus irmãos, aí que estiver ouvindo? Se na época dos apóstolos, que existiam os apóstolos, Paulo e os outros apóstolos, já existiam aqueles que se declaravam apóstolos e não era coisa nenhuma, eram mentirosos, né? Como eu falava, e os achassem mentirosos, porque era mentira, eles não eram apóstolos, coisa nenhuma, se declaravam apóstolos, mas não eram. Por quê? O que é um apóstolo? Já vão entender o que é um apóstolo. O apóstolo, na verdade, tem que ser o apóstolo de Jesus Cristo, né? É um apóstolo, porque para nós não tem outro apóstolo, tem que ser o apóstolo de Jesus Cristo. E o que é o apóstolo de Jesus? É aquele que é enviado pelo Senhor. E é comissionado pelo Senhor mesmo, pessoalmente, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, é assim. É pessoalmente pelo Senhor, e ele é comissionado, e ele é investido de uma autoridade para executar o trabalho de apostolado. Ele é enviado. O discípulo, né, a palavra discípulo é um seguidor, é aquele que segue. O apóstolo é enviado, embora ele seja um discípulo também, porque, logicamente, todos nós somos discípulos do Senhor, mas o caráter da palavra, o discípulo é aquele que segue. O apóstolo é o enviado. Enviado de quem? De um grupo de pessoas, de irmãos e entidades? Não, do Senhor. E isso, eles foram colocados para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus. E uma vez que isso foi feito, acabou. Acabaram os apóstolos, não tem mais apóstolos. Então, se na época existiam os apóstolos, já existiam os falsos apóstolos que se declaravam apóstolos, não era coisa nenhuma. Então, imagine hoje se alguém levanta aí, como infelizmente no meio da cristandade, levanta pessoas dizendo que são apóstolos. Apóstolo de quem ele é, eu não sei, né? Mas do Senhor não é. Você desculpa de falar desse jeito, o apóstolo de Jesus Cristo não é. Por quê? Porque está aqui, meus irmãos, ó. Quantos anos faz que isso aqui terminou, né? Isso aqui que eu digo é a palavra de Deus, tá? Que foi escrita e está completa. Completa. Paulo foi aquele que ele foi usado pelo Senhor para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus.
estava faltando Paulo para escrever e dar o fechamento dessa dispensação que nós estamos vivendo, para fechar o cânon das Escrituras. E ele fez isso. E acabou, está aqui. Então, no apóstolo o quê? Né? Entende o que eu estou falando? O que é o apóstolo? Então, os apóstolos já não têm mais, não são mais apóstolos. Então, naquele tempo existiam os apóstolos. E é interessante que foram levantados apóstolos ali pelo Senhor, que realmente eles foram agregados ao apostolado, né? O Senhor levantou outras pessoas para serem apóstolos que nós talvez desconheçamos. Mas eles eram reconhecidos pelos irmãos como verdadeiros, porque o Espírito Santo ele confirmava através dos procedimentos dos apóstolos que eles eram realmente apóstolos. Eles tinham uma credencial apostólica, vamos chamar assim. Não a credencial como documento, né? Não estou falando de documento. Ganhava uma credencial dos irmãos de Jerusalém que ele era apóstolo. Não. Era uma credencial do Senhor. Ele tinha sabedoria, ele tinha poder apostólico, ele tinha, enfim, tinha algumas coisas que é referente ao apóstolo. E havia os falsos apóstolos que eram mentirosos, porque eles tinham lábia, mas não tinham poder apostólico, e os irmãos julgaram muito bem nessa época aí, essas pessoas que eram falsos apóstolos. Paulo fala deles também, né? Nas cartas dele, fala dos falsos apóstolos. Então, isso é muito, muito sério, porque foi a época dos apóstolos que terminou, viu, irmão? Esse tempo terminou. Não tem mais isso. Acabou, não tem mais esse negócio de apóstolo, porque o apóstolo, falando outra vez, ele é dado pelo Senhor com uma finalidade para dar cumprimento a alguma coisa. E tudo já está feito. A Escritura faz quase 2000 anos, né, vamos dizer assim, que ela já está pronta nas nossas mãos. Certo? Então, não vamos confundir o apóstolo como uma pessoa, outras pessoas, outros irmãos que têm um dom muito precioso, que têm, né, uma habilidade nas escrituras, para expor e coisa e tal, mas isso não faz dele nada mais do que um discípulo do Senhor. Ele pode ter um dom, né, mas o dom de apóstolo, que era um dom, né, dado pelo Senhor, era com uma finalidade que não se tem mais. Certo, mano? Dá para entender? Isso vale lembrar isso que você disse, né? Porque assim, é um dom, né? Hoje não tem mais apóstolo, mas tem irmãos com vários dons. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como saber se um apóstolo é genuíno. Eu fico espantado de ver hoje quantos cristãos defendem posições, títulos ou ideias que nada mais são do que tradições que os próprios homens criaram. A ideia de um papa é uma delas, uma dessas tradições. Outra é a ideia de homens com poderes especiais para servirem de intermediários entre Deus e os homens, sejam eles católicos ou protestantes. O certo seria nós não perdermos tempo e energia tentando proteger e manter o status quo da cristandade que nós vemos ao redor. Não, a menos que tivéssemos algum interesse escuso nisso, não é? Muito do que nós vemos hoje na cristandade foi edificado sobre ideias humanas e não passam de tradições de homens. Aliás, a maioria dos erros na cristandade se apoia nestes pontos, preste atenção: tradição, direção humana e sabedoria humana. Quer saber o que eu penso sinceramente sobre os apóstolos que tem por aí? É muita pretensão, muita cara de pau alguém adotar para si o título de apóstolo. Por quê? Ora, porque na Bíblia eu encontro algumas condições ou características para alguém ser considerado um apóstolo, ou ter sido considerado um apóstolo, já que apóstolos não existem mais. Primeira condição, ter visto o Senhor, 1 Coríntios 9, 1, 1 Coríntios 15, 8. Segunda condição, ter sido escolhido e enviado pelo próprio Senhor, pessoalmente,
Lucas 6,13, João 6,70, Atos 9,15, Atos 20, 22, 21. Terceira condição, ter testemunhado da ressurreição do Senhor, ter visto Ele ressuscitado. Atos 1, 22, 1 Coríntios 15, de 8 a 15. Quarta condição, ter participado do lançamento e da formação do alicerce da igreja, da qual Jesus é a pedra angular. 1 Coríntios 3,10 e Efésios 2,20. Muito bem, qualquer pessoa que não cumprir estes requisitos, ou essas condições, não é um apóstolo, é um impostor, é só um impostor. Apocalipse 2,2, 2 Coríntios 11, de 13 a 15, 2 Timóteo 3,13, você pode conferir essas passagens. Apocalipse 2,2, 2 Coríntios 11, 13 a 15, 2 Timóteo 3,13. Ali fala de impostores. Enquanto nós não entendermos que os sistemas ou igrejas criadas pelos homens, e que por conseguinte exaltam o homem, enquanto nós não entendermos que esses sistemas todos estão em franca desobediência à palavra de Deus, nós não vamos conseguir entender e desfrutar de muitas outras coisas que o Senhor quer ensinar para a gente. Eu não me refiro aqui à fé pessoal de cada um dentro desses sistemas ou igrejas, sejam seus reverendos, pastores, missionários ou qualquer nome que eles gostem de dar a si mesmos e de chamar também os demais membros de leigos, né? Muitos desses são cristãos piedosos que renasceram de Deus e para Deus, mas que podem estar enganados, acreditando firmemente que estão ali agradando o Senhor e receberam tradições de seus pais, de seus ancestrais e acham que é aquela maneira correta de fazer, sem nunca terem parado para conferir na Bíblia. Somente Deus pode julgar seus corações, eu não. Mas quanto a mim, quando eu encontro coisas tão contraditórias ao ensino simples das Escrituras, aí eu passo a ser responsável por julgar, sim, não as pessoas, mas as suas práticas, os seus ensinos, as suas doutrinas, etc. E aí eu devo fazer o quê? Me apartar de toda iniquidade que eu possa identificar e me reunir fora do sistema com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22.